Oi, gente, começando mais um Petcast, podcast do Pet Moda UFC. Eu sou a Júlia. Eu sou a Lia. E eu sou a Mariana. E hoje estaremos falando com a professora e pesquisadora Emanuele Kelly. Graduada em Estilismo e Moda pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Educação também pela UFC, realiza pesquisas na área de Educação, Moda e Cultura. É professora no curso de Design de Moda da UFC e já foi coordenadora. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, você também está livre para fazer isso. Não, tá ótimo. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com o PET mais uma vez. Tô super feliz de estar aqui, viu? A gente vai falar aqui nesse episódio, né, sobre pesquisa na moda. E aí, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é: moda faz pesquisa? Como é que é isso? Isso existe? Pra quê? Não é só fazer uma blusinha? Pois é, Mari. Desde que eu me entendo por gente nesse campo, eu escuto essa pergunta, né? E faz tempo que eu tô nesse campo aí pesquisando, estudando. E uma vez um colega meu da engenharia elétrica, né? Manu, qual a disciplina que tu ministra lá na moda? Ah, é um monte, teoria da moda. Aí ele já tomou um susto. Teoria da moda? Existe uma teoria da moda? Que coisa estranha, né? E o que mais? Projeto de pesquisa. Mas vocês fazem pesquisa, TCC, não é só desenhar e costurar. E lá vai a gente ter que explicar, né, para as pessoas que a gente faz pesquisa. E é interessante falar sobre isso, porque nós sim fazemos pesquisa na moda, né? Entendendo a moda, gente, não só pelo viés da estética, da aparência ou da roupa em si, mas a gente tenta, né, aqui no curso de Design e Moda, focar na cadeia produtiva como um todo, entendendo a moda pelo viés do mercado, da indústria, né, e da economia, mas também pelo viés da cultura, do comportamento, da formação de identidades, né? Logo, a moda é um campo rico, né? Um campo rico de pesquisa. E a gente, sim, desenvolve muita pesquisa na área da moda. Com certeza. E assim, eu já tô no quarto semestre, assim, da UFC, porque eu vim transferida da Unifor, né? E realmente é muito estranho, porque, por exemplo, eu acredito que a diferença entre uma particular e uma pública é principalmente essa, sabe? A gente, numa particular, é muito voltada para o mercado. E quando a gente está na pública, a gente tem toda essa dinâmica de entender mais a fundo, de ver essas outras possibilidades. E é um outro ponto que a gente queria muito tratar aqui, como até você falou, das diversas áreas que a gente pode puxar para uma pesquisa de moda. Quais são mais ou menos essas áreas? Algumas que tu identifica ou que são mais procuradas pelos estudantes hoje em dia? Certo. Eu vou começar pelo teu comentário inicial, né, Mari? A diferença entre uma graduação, um bacharelado em moda e um curso tecnológico ou técnico, né? Os outros tipos de graduação. Nós temos dois diferenciais em relação aos outros cursos de design e moda, tanto aqui na cidade, né, como em relação a outros do país. Primeiro que nós somos um bacharelado, né, um curso de 4 anos, mais extenso, né, e estamos em uma universidade pública. E tradicionalmente a universidade pública aqui no Brasil, ela é responsável pelo desenvolvimento de inovação, de tecnologia, né, de ciência. Ela procura solucionar problemas, né, e sanar necessidades da sociedade. Então esse é um dever da universidade. E aí todos os cursos que estão aqui, né, na UFC, por exemplo, nossa universidade, eles têm essa responsabilidade, né, não só de estudar e formar um profissional que vá atuar no mercado, mas formar pessoas que pensem, reflitam criticamente sobre o mercado, sobre a sociedade, sobre o impacto da sua atuação na cultura, para ou oferecer novas soluções para os desafios que estão aí, em todos os quesitos, econômico, cultural, social, ou também para provocar a reflexão.
Então, o dever da universidade é desenvolver ciência, né? E essa ciência, ela traz retorno para a sociedade em todos os aspectos. E como é que a gente desenvolve ciência, né? A partir da moda, ou tendo a moda como objeto de estudo, já que a moda era tido e é ainda, né, pelos leigos, como um campo superficial, estético, passageiro, né, temporário, e que não agrega questões mais complexas. Isso segundo o senso comum. No entanto, quando a gente começa a trabalhar moda na universidade, a gente vê que ela é um fenômeno social. Antes de ser, né, um campo, se voltar ao campo das aparências, ela é um fenômeno social, assim como disse Durkheim, ela é um fato social total, né? Por quê? Porque ela envolve aspectos de todas as dimensões de uma sociedade, aspectos econômicos, culturais, sociais, comportamentais, e também aspectos que envolvem a vida dos indivíduos. E se a gente pensar que uma sociedade é formada por indivíduos, né, e que as escolhas desses indivíduos influenciam no conjunto social, então a gente pode pensar que o modo como a moda opera nessa sociedade ou nesse sistema é muito interessante para perceber essas relações. E o mais legal é tentar perceber como é que se dão, né? Como é que se dá essa relação entre o indivíduo e a moda, entre a sociedade e a moda. Porque a moda, ela não está fora, né, das relações sociais, ela está tanto engendrando essas relações, como ela também espelha e reflete essas relações. E vai aí ser um dado histórico, um dado cultural, e vai servir como registro dos padrões sociais e culturais em diferentes épocas. E aí, quando eu falo nisso, eu não estou falando só de história da indumentária, por exemplo, né? E da moda, que são onde a gente tem isso de maneira mais latente, que é essa utilização da moda ou da roupa, do vestuário, da aparência como um registro histórico e social. Mas a gente também tem a moda como um dos braços ou um dos sistemas que nascem junto com a modernidade, com o próprio sistema capitalista de produção. Então, pensar a sociedade é pensar nesse sistema e como ele se metaboliza utilizando a moda como uma das ferramentas ou uma das engrenagens. Então, a moda, ela atinge não só as aparências, mas também o campo do simbólico. Para um indivíduo assumir uma certa aparência, ou desejar um certo bem, ou querer investir de uma certa forma no seu corpo, ele já teve uma influência na sua subjetividade, ele já pensou sobre isso, ou seja, essa aparência é só um reflexo do que já está incutido na mente de cada indivíduo. E é mais ou menos nesse sentido que a moda atua. Então, entender como isso se dá é complexo, é amplo e é difícil. É bem difícil. Demais. Daí a necessidade de pesquisa para a gente entender tanto essas questões mais simbólicas, como as questões práticas e materiais, né? E aí, indo para as áreas de pesquisa, você vai ter pesquisa na moda não só para entender essas relações socioculturais ou simbólicas, né? Vamos dizer, teóricas ou abstratas, mas você vai ter pesquisa para desenvolver produto, porque você precisa ter um embasamento teórico-prático para poder desenvolver qualquer produto. Isso não é só na moda, é no design. A gente está falando de desenvolvimento de produto, de design, antes de falar de moda. E para quem é esse produto? Novamente para os indivíduos. Logo, eu tenho que entender suas necessidades, anseios, interesses, desejos, enfim. Nesse caso, seja para desenvolver produtos, seja para entender o comportamento desses sujeitos, né, na teoria, sem que eu tenha um produto como resultado ou interesse, né, ou foco em algum produto, eu tenho que pesquisar. Então, não vou fugir da pesquisa nunca, tanto na criação, desenvolvimento de produto, como para entender o comportamento desses sujeitos. Mano falando e já veio assim um trilhão de tipos de pesquisa na minha cabeça. Por exemplo, a questão de ligar com a economia, a questão de ligar com a psicologia, a questão de ligar com a publicidade. E é isso, tipo, realmente ela tá ligada em todos os pontos que cercam o ser humano.
E é muito legal ver isso, estudar isso, compreender isso tudo e poder transmitir isso para as pessoas que não sabem disso, que são leigas, né? Sim. Um professor de sociologia meu, né, na época do mestrado, ele disse que o papel da ciência social é pegar as coisas óbvias do nosso cotidiano e virar pelo avesso para entender como é que elas funcionam. Então, depois que eu ouvi isso, eu fiquei, poxa, é justamente, né? A gente pensa que, sabe, a moda é óbvia, né? Mas aí, como ela funciona, já é outro processo. A gente não sabe, aí tem que virar do avesso para entender como é que ela funciona. Isso que você acabou de dizer, loucura. Era mais ou menos o que eu estava pensando, que eu ia falar exatamente isso, usando outro exemplo. É como entrar na coxia de um teatro, né? É como a moda que as pessoas veem, os desfiles de moda e os looks do dia e essas coisas que as pessoas te acham que simplesmente é isso que é moda, elas são só o topo do iceberg, elas são só o que está dentro do palco do teatro, mas tem tudo que tá dentro da coxia. Eu acredito que isso deve ter acontecido com vocês todas, mas aconteceu muito comigo, que antes de entrar num curso, antes de estudar, você tem essa visão de fora, né, de público ali. E aí, depois de entrar, eu tive como realmente uma explosão de cabeças, né? Você começa a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. E é exatamente por isso, porque moda tá em tudo, moda influencia em tudo, moda reflete tudo. E não só roupa, mas comportamento. E você consegue identificar e você consegue perceber muita coisa a partir do fenômeno da moda. E realmente, quando você sabe mais sobre isso e você estuda, e teoria da moda, e moda, comportamento e cultura, tudo isso é uma explosão de cabeça e você muda totalmente a sua percepção. Eu acho que muito do estudo da moda, ele parte bem dessa interdisciplinaridade que vocês falaram, né? Eu acho que era a resposta recorrente que vinha na minha cabeça todas as vezes que as pessoas me perguntavam, mas o que você pesquisa em moda? O que dá para pesquisar em moda? Eu acho que a resposta é quase isso, né? Tudo. A gente consegue envolver muita coisa com a moda e justamente por ela estar, se a gente pensar nesses estudos de modernidade, como a Manu falou, já que a moda ela tá aí, o surgimento dela tá aí junto com a origem da modernidade, eu acho que a gente tem um campo muito amplo, né, desse estudo, dessa pesquisa da moda. O que eu acho que ainda fica meio... o que rebaixa, talvez, a pesquisa na moda, eu acho que é ainda muito a valorização das ciências exatas e ciências naturais, né? Como se as ciências humanas elas não fossem legítimas ou dignas de serem pesquisadas e de desenvolverem conteúdos dentro do próprio estudo, né? Como é que você vê isso, Manu? É o velho estigma, né? Sobre o campo das humanas e o campo das artes. Isso é normal, entre aspas, tá? Numa sociedade que é voltada para a produção e para o consumo, certo? Então, se eu tenho uma sociedade que valoriza a racionalidade, a produção, a economia, o consumo, eu estou interessado em outras coisas, né? Em capital econômico, capital cultural, pouco importa. E aí eu vou entender as pessoas só para ver como é que eu faço para elas consumirem mais, né? No caso aí, as ciências humanas importam. Mas é aí que está a importância das ciências humanas e da arte, né? Na nossa sociedade, mais do que nunca. Porque esses são os campos que fazem com que a gente fuja dessa matrix, né? Dessa lógica que, assim, é um racionalismo de produção, né, para a produção, mas ao mesmo tempo uma mecanização não só dos processos, mas também do pensamento. Então, é através da arte, das ciências humanas, dos estudos sobre cultura, da antropologia, sociologia, etc., que a gente vai entender como é que o sujeito lida com essas questões, né? E aí a gente vai tocar no que ele tem de mais íntimo, que seria o seu senso crítico, ou até mesmo questões voltadas ao sentido que ele atribui à sua existência no mundo. Ultimamente eu estou dizendo que eu estou aprendendo mais sobre mim, sobre existencialismo, estudando filosofia, do que na terapia. Então, quando eu estudo sociologia e filosofia, eu acabo entendendo por que nós somos induzidos a pensar, a se comportar, a ter determinadas atitudes, né?
E aí a gente consegue se entender e se perceber melhor nesse contexto. O que não é de interesse, normalmente, do sistema em que a gente vive. Porque o ideal é que a gente continue alienado dessa reflexão e apenas consumindo e produzindo. Ou seja, como Foucault falou, né? Sendo dóceis, né? Tendo corpos dóceis e assumindo essa postura aí produtiva, né? E sem refletir muito sobre o que a gente está fazendo aqui. E quem vai dar essa autonomia, essa liberdade de pensamento e expressão vai ser justamente a arte e as ciências humanas, né? E aí o estigma vem. Você não dá... Se você vai para humanas e para arte, você já não vai ter dinheiro, né? A família já vai dizendo, vai passar fome, né? Então, por quê? Porque o interesse na nossa sociedade é realmente de acumulação, né? Não de capital cultural, mas de capital econômico. Do que foi dito aqui, eu pensei, né, o quanto é interessante a gente pensar que a moda está envolvida com os dois lados da moeda. Nós somos parte importante do sistema, do consumo, do capitalismo, mas ao mesmo tempo a gente também está do outro lado do sistema, a gente também estuda comportamento e pensa sobre isso, e pensa sobre o próprio sistema ao mesmo tempo que a gente faz ele girar. Então, para você ver como a moda ela é muito interdisciplinar, ela tá de um lado e ela tá do outro. E ela deixa a gente noiado, né? Que aí você fica numa crise, meu Deus, de consciência. Eu sou vilão ou sou herói nessa história? Os meninos que estão fazendo introdução ao estudo da moda comigo, né? Eles ficaram assim numa crise, porque a gente vai colocando essas questões e eles, meu Deus, eu não acredito e tudo. E aí, quando a gente vai falar da cadeia produtiva da moda, né, que é uma das seções da disciplina, vou explicar, olha, começa aqui na produção, no agronegócio e tal, aí passa pela indústria até chegar no consumidor final e tal. Só que existe um aspecto importantíssimo que é negligenciado nessa cadeia produtiva, que é o papel dos centros de pesquisa e desenvolvimento e das universidades, que ela também faz parte da cadeia produtiva da moda. Mas aí a gente negligencia isso. Poxa, mano, eu critico, eu digo que a indústria é assim, sabe, mas eu tô fazendo parte desse sistema. Então, a universidade, ela envolve e ela transpassa, né? As pesquisas que a gente desenvolve aqui, elas transpassam a cadeia produtiva. E elas podem trazer, dependendo das inovações, dos resultados que a gente aponte, né? Dos dados que a gente levante, a gente pode, não digo assim, modificar ou revolucionar o sistema como a pesquisa, mas a gente pode influenciar positivamente essa produção, né, em alguns setores. E claro, que se eu influencio um setor, é uma cadeia. Isso vai influenciar todo o sistema. Então, é muito fácil a gente tirar o corpo fora, né, tirar nossa responsabilidade e dizer, não, a culpa é da indústria, tem que mudar lá no começo. Mas você é um pesquisador, já que você está aí criando, né, que nós estamos aqui criando e pensando sobre o que criamos, é nossa obrigação e responsabilidade trazer novas propostas, trazer novas soluções para problemas antigos. E a gente está vendo que há transformações em curso, sim. E isso por conta de pessoas que estão muito esclarecidas, por conta da qualificação dos profissionais, por conta desses posicionamentos críticos, né, que os profissionais estão tomando, que as marcas, né, que algumas pessoas estão conduzindo as suas marcas para um sentido mais interessante, mais sustentável, mais socialmente comprometido, né? E aí a gente tem alguns exemplos de sucesso acerca disso. Mas é importante a gente pensar, olha, eu estou aqui pesquisando, trabalhando, estudando moda, eu faço parte desse sistema. Que inovação, o que eu posso propor, né, de novidade, de interessante aqui nesse processo? E aí eu saio da posição de vítima e me coloco na posição de agente mesmo, né? De alguém que pode trazer transformações e mudanças. Acho que toda essa conversa que a gente teve até agora só mostra como a moda ela é bem ampla. Isso aqui foi só uma conversa por cima e cada uma das frases que a gente disse aqui dava para fazer uma pesquisa gigantesca. Enfim, só para mostrar, né, o que a gente estava explicando, que realmente é muito amplo e tem muito pensamento, e tem muita pesquisa e muito trabalho envolvido aí. E aí,
sabendo de toda essa abrangência da moda, e entrando agora na questão realmente mais focada nos trabalhos científicos e pesquisas que a gente faz dentro da moda como academia, né? Todos esses tipos de trabalho que a gente faz com nessas áreas tão abrangentes, eles usam tipos diferentes de pesquisa. E isso eu acredito que é uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas quando você vai fazer um trabalho científico, e é uma das coisas mais importantes da metodologia, que são os tipos de pesquisa que você pode usar na hora de fazer a metodologia e de seguir tudo isso. Então, eu podia começar falando um pouco sobre essa questão da pesquisa e os tipos de pesquisa que você pode utilizar. Você pergunta aquelas pesquisas dos manuais de metodologia, pesquisa de campo, pesquisa exploratória, pesquisa estudo de caso, não acredito. Vamos falar dessa parte técnica, então. Bom, é assim. Eu coloco para os meus alunos o seguinte, sempre, vocês sabem. Gente, olha, não se preocupem com a forma, tá? Hoje mesmo eu falei sobre isso, eu disse assim, já existem aplicativos normalizando trabalhos acadêmicos, tá? Então, forma é uma coisa que até o aplicativo está fazendo hoje. Você não precisa ficar decorando norma da ABNT. Podem soltar fogos, não precisa. Então, norma da ABNT é para consultar e não precisa aprender e praticar, né? Na prática você vai decorando algumas coisas, mas são essencial para você conseguir escrever um artigo, um TCC. O resto, você consulta ou você usa o aplicativo ou uma plataforma para te ajudar a fazer uma referência, etc. Isso que a Alia perguntou é sobre método, né? O método da pesquisa. Isso aí não tem aplicativo que resolva, né? Método é uma coisa que vai depender do pesquisador para desenvolver. Então, eu posso desenvolver pesquisa de várias maneiras, desde que eu tenha um bom problema de partida, né? A velha pergunta de partida. Por quê? Porque o que move as coisas, né? O que traz resultados, né? Aquela coisa, né? A propaganda que tinha aí, o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, né? E é isso mesmo. Se eu não tenho pergunta, se eu não tenho necessidade, eu vou deitar na minha rede e ficar aqui me balançando até morrer, né? Porque eu não preciso de nada, tá tudo aqui resolvido na minha vida. Agora, se eu tenho questões, se eu tenho pulgas atrás da minha orelha, se eu tenho alguma necessidade para sanar, são essas questões, essas necessidades que vão fazer com que eu invista tempo para responder a essas questões e necessidades. E esse tempo que eu invisto, ele não pode ser desperdiçado, porque se eu tenho uma necessidade elementar na minha vida, por exemplo, se eu estou com fome, eu vou pensar, poxa, o que tem na minha geladeira para eu comer, preparar e fazer e sanar essa minha necessidade, que é de me alimentar. Então, isso vai envolver um processo, desde a minha necessidade, que é a fome, até eu me alimentar, eu tenho que preparar, eu tenho que pensar no que eu vou comer, talvez no que seja mais saudável para mim, né? No que demore, no que leve menos tempo para ser preparado, dependendo da intensidade da fome. Em alguns momentos eu não me preocupo tanto com a qualidade do que eu vou comer, mas sim com o resultado, que seria só saciar a minha fome, né? Então, se a gente for usar isso como um exemplo, com a pesquisa é a mesma coisa. Então, dependendo do resultado que você queira alcançar ou do problema, da questão que você quer resolver, o resultado que você vai alcançar vai depender do processo que você levou para montar, né, esse caminho até chegar à solução. Dependendo do processo, do método que você utilize para partir da sua necessidade até a solução, essa solução pode ser validada, pode ser falsa também, ou você pode nem chegar a ela, você pode ficar rodando em círculos e não chegar em lugar nenhum. Então, o que vai direcionar você para partir de um problema ou necessidade de chegar a uma solução plausível vai ser justamente esse percurso, né? Esse método, esse passo a passo que você vai trilhar. E aí, para pensar no tipo de pesquisa, você tem que saber primeiro o que você quer, né? Resolver o que você quer, aonde você quer chegar. E dependendo de onde você queira chegar, você vai usar um método tal, um tipo de pesquisa tal. E aí, os tipos de pesquisa são muito amplos, né? A gente vai ter as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. As qualitativas estão interessadas em entender questões, né? Em interpretar dados.
As quantitativas, normalmente, elas querem dados reais que me apresentem e apontem soluções factíveis, numéricas, tipo IBGE, tantos por cento aconteceu isso, né? Isso é um dado, certo? Então, estou interessada nos números, nos dados reais. Eu não estou interessada em interpretar a realidade, não. Estou interessada em saber como a realidade é. E aí a gente tem esses dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. Dependendo do que eu escolher, o meu processo, meu método vai mudar. A partir disso, né, entendendo que tipo de pesquisa eu vou desenvolver, o tipo da pesquisa ou a natureza da pesquisa, né, que eu vou desenvolver, eu vou ali atrás dos procedimentos. E aí esses procedimentos, eles estão elencados, alguns autores chamam de procedimentos de pesquisa, outros autores chamam de tipos de pesquisa. E aí esses procedimentos de pesquisa são justamente esses que até coloquei no início, né, que a Lia quer saber. A pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, documental, né, etnográfica. Normalmente, sempre que eu vou fazer qualquer pesquisa, eu parto de, inicialmente, um procedimento de investigar em livros. Eu faço um levantamento bibliográfico e documental, né? Ou seja, eu tenho meu problema geral, minha pesquisa grandona, e dentro dessa pesquisa grandona eu tenho mini pesquisas que vão fazer com que eu chegue na solução do meu problema. Então, dentro da minha pesquisa grandona, eu vou fazer ali uma mini pesquisa, né? Vamos chamar assim, uma pesquisa documental e bibliográfica. Beleza, Manu, mas eu também quero entrevistar pessoas ou coletar dados práticos sobre isso que eu estou investigando. Aí você pode fazer uma pesquisa de campo, que ela pode ser através de formulários online, pelo Google Docs, ou ela pode ser através de entrevistas, em que você escolhe, né, determina uma amostra de sujeitos e vai lá entrevistar essas pessoas. Manu, beleza, então eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, documental e uma pesquisa de campo para responder, né, dentro dessa minha pesquisa grandona, certo? Mas, Manu, será que seria legal trazer como exemplo, né, algum estudo de caso aqui para dentro da minha pesquisa grandona? Aí eu vou dizer para você, olha, depende do tamanho que você quer que fique a sua pesquisa, né, e depende da sua proposta, porque você também pode optar, ao invés de colocar um estudo de caso dentro dessa pesquisa macro, porque você não desenvolve só o estudo de caso. Então você tem assim um leque de opções e a forma, né, a montagem, né, a forma como você vai usar cada tipo desse vai depender de onde você quer chegar. E aí a gente vai ter ali nos manuais de metodologia científica esses vários tipos. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que, primeiro, qual a natureza da minha pesquisa? Ela é qualitativa ou ela é quantitativa? Eu quero interpretar dados ou eu quero apresentar dados sobre essa realidade? Segundo, eu quero fazer um experimento, eu quero explorar um assunto, eu quero descrever um fato. Então, aí a gente já tem 3 tipos também. A minha pesquisa ela pode ser qualitativa e exploratória, qualitativa e experimental, qualitativa e descritiva, por exemplo. Manu, ela pode ser quantitativa e descritiva? Pode. Normalmente, quando você está elencando dados sobre um determinado fenômeno, você está descrevendo o fenômeno, né? E apresentando os dados sobre ele. Pode ser quantitativa e experimental? Sim. Quando as pessoas estão investigando aí, querendo saber qual é a vacina que vai dar certo, elas estão elencando dados, né, e experimentando, né, fazendo experiências em laboratório sobre esses elementos que elas estão investigando. E ela pode ser exploratória. Manu, pode ser quantitativa e exploratória? Pode. Por exemplo, você está fazendo uma enquete com 100 pessoas acerca do uso da modelagem, ou seja, você está explorando alguns aspectos do uso da modelagem a partir dessa enquete com essas 100 pessoas. Então, o método vai depender do tipo de abordagem que você está dando ao seu objeto de estudo. E aí, dentro desse tipo de abordagem, de onde você quer chegar, é que você escolhe as ferramentas, né, necessárias para você levantar dados e analisar esses dados. E aí a gente entra no terceiro aspecto, que são as ferramentas de pesquisa, né? O que você vai adotar
para poder levantar e analisar esses dados. Você vai fazer uso de questionários, entrevistas, documentos, vai ter imagens, vai tirar fotos, vai gravar alguma coisa, vai fazer diários de campo, né? Que aí é típico da pesquisa etnográfica. Você vai a campo, vai lá e ficar anotando, registrando tudo. Vai ser a partir de conversas, compilação de histórias orais, né? Enfim, então aí você vai elencando aquilo que faz mais sentido para o que você quer. E depois você experimenta, né? Usa esses tipos para coletar os seus dados e analisar e ver o que cabe mais, né, para você na sua pesquisa. Claro que o orientador vai te dar uma força com isso, né? Isso não é um trabalho solitário, assim, tão solitário. Você vai fazer junto com alguém te orientando, alguém dizendo o que seria mais interessante, ou numa disciplina, ou com seu orientador de TCC. Mas é muito importante, acho essa dica imprescindível, que para além, né, do tipo de pesquisa, da forma, do método, é muito importante que você tenha uma orientação. Por quê? Porque é muito fácil nós mesmos nos perdermos naquilo que a gente está estudando. Tem horas, a gente tem relações de amor e ódio com um objeto de pesquisa, né? Tem horas que você está aqui apaixonada pelo objeto, tem horas que você não aguenta mais nem ouvir falar. Aí você tem que se distanciar, parar um pouquinho, depois voltar. Tem horas que você acha que o seu texto está lindo, tem horas que você acha que não está fazendo sentido. Por isso que tem que ter alguém de fora para ler o seu trabalho, e outras pessoas também de fora que não estão ali viciadas como você, né, na pesquisa, para poder, desintoxicadas, tirar ali o melhor da sua pesquisa. É muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem receio quando você fala assim em TCC, que tem muito tabu ainda em cima do TCC, né? Porque eu acho que isso acontece muito comigo. Eu fico, meu Deus, como é que eu vou fazer citações? Como é que eu vou fazer a fundamentação teórica? Eu não sei, eu não consigo lembrar de nada e não sei o quê. Mas é exatamente isso. Vai ter alguém ali para me auxiliar, para dar alguma dica, para dizer, lê isso aqui, vê o que é que tu acha. Faz aquele fichamento, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é um trauma que o pessoal já começa desde o primeiro semestre a pegar, porque fica achando que, meu Deus, vai ser muito difícil. E, claro, com certeza tem aqueles empecilhos, tem aquelas dificuldades que vão acontecer, como tudo na vida, mas a gente sabe que tendo uma boa orientação, vai ser tranquilidade, suave, temos fé. Mas é fácil. Eu passo a disciplina inteira de pesquisa falando, pessoal, não se preocupa, vai dar certo. Pessoal, não se preocupa, vai dar certo. Porque eu acho que a gente sofre mais de véspera, né? A gente, quando tá fazendo pesquisa, os alunos em geral ficam numa ansiedade que acabam travando. E essa ansiedade e também o perfeccionismo, né, fazem com que às vezes a gente nem consiga produzir. Eu conheço pessoas que passavam, por exemplo, eu não sou tão perfeccionista, eu sou mais da ação, sabe? Eu vou fazendo, vou pensando, depois é que eu penso. Então, eu oriento muito os estudantes a, por exemplo, tô com a ideia, tô lendo um texto, ou então tive um insight legal. Poxa, pega lá um rascunho, um papel, abre um documento e escreve tudo que vem na tua cabeça, como se fosse um brainstorming mesmo. Vai escrevendo, não pensa muito, porque é bem espontâneo, bem natural. Depois você para, depois de um tempinho, um dia, 2, você volta naquele texto e vai editar. Vai tirar, vai aparar as arestas, vai arrumar. O importante é você ter texto, é você ter algo escrito e registrado. Outra dica legal é ter sempre um sketchbook ou então alguma coisa, um caderninho de anotações, porque você vai ter insights aqui dentro do ônibus, indo não sei para onde, sobre teu objeto de pesquisa. Então, eu faço assim agora, eu mando áudio para mim mesma, né, no WhatsApp, porque eu sei que depois, aí eu escuto e transcrevo e pronto, porque senão aquilo se perde. E quantas ideias legais, não só para pesquisa, mas para criação, a gente que, né, que estuda criação, que vive criação, quantas ideias legais se perdem, e quando a gente vai ver, outra pessoa tá aí lançando a ideia que a gente teve há tempos atrás, e ganhando dinheiro e apresentando, ficando famoso com a ideia que a gente teve foi antes, né? Isso já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com vocês, ideias que a gente não toca, outra pessoa toca.
e aí fica como pioneiro naquilo. Então é bom registrar sempre. Depois você edita, depois você ajeita, mas vá fazendo no fluxo. Eu ia falando que eu conheço pessoas, o meu fluxo é esse. Então, se eu parar para escrever, eu escrevo rápido, assim, 3 páginas. Não sei se tá prestando, né? Não sei se aquilo ali tá bom, depois eu vou ver. Mas eu escrevo rápido ali 3 páginas. E aí eu conheço pessoas que ficavam o dia inteiro para escrever um parágrafo, porque ficavam ali no dicionário de sinônimos, procurando a melhor palavra, e meu Deus do céu, pensando no estilo, e aí a ideia vai embora, aí o texto fica morto de estiloso e lindo, mas não faz sentido, né? Então, não é uma coisa que pra mim não entra na minha cabeça, esse processo aí, não. Mas é claro que a escrita é um processo muito íntimo, né? Cada qual tem o seu processo, mas o importante é escrever. Para ir para uma coisa mais básica, digamos, além dessa metodologia que você falou, o que mais a gente precisa para fazer um projeto de pesquisa? Como esse projeto de pesquisa é estruturado? Eu acho que a primeira, assim, a estrutura do projeto de pesquisa, né? É você ter um tema, um assunto que você goste, que seja do seu interesse. Não pegue um assunto aleatório que não tem nada a ver, que outra pessoa goste, tem que ser uma coisa que você tenha uma vivência, uma afinidade e também curiosidade sobre esse tema. Então, escolha o assunto, escolha o tema da pesquisa. A partir do tema, você pense num problema. Tira dali daquele assunto uma indagação, um questionamento. Por exemplo, sustentabilidade é um assunto, é um tema. Mas você vai fazer uma pesquisa todinha sobre sustentabilidade, assim? Vai falar o quê? A história da sustentabilidade? O que é sustentabilidade? A ideia é que você pesque um problema dentro desse assunto geral, que é a sustentabilidade. Pode ser como se dá o descarte de resíduos têxteis na indústria da moda cearense, por exemplo. Isso é um problema dentro do tema amplo sustentabilidade. Tendo o tema o problema, depois você define o objetivo geral, que normalmente é a resposta desse problema, o objetivo que você quer alcançar, os objetivos específicos, que são desdobramentos, né, desse objetivo geral. Tendo esses elementos em mãos, né, tema, problema e objetivos, pronto. Você já tem ali a espinha dorsal do teu trabalho, do teu projeto. Agora é só mesmo ler, fichar, começar a escrever, para dar conta desses objetivos, né? A estrutura acho que é basicamente essa. O projeto é para você ver se você tem condições, como fosse o alicerce, né, ali da pesquisa, se você tem condições de ir para frente com essa pesquisa. Por isso que o projeto é tão necessário. Ele é o fundamento, né, a fundação da pesquisa. É uma esquematização mesmo, né, dos processos que você tem que fazer, envolve cronograma também, né, de quando você vai fazer determinadas partes da sua pesquisa. Então, o projeto é basicamente uma organização do que vai ser feito na pesquisa. Justamente. E, Manu, eu fiquei me perguntando com outra coisa que é, por exemplo, dar seguimento dessa pesquisa para um projeto de mestrado, doutorado, essas coisas. E aí, por exemplo, se eu quiser dar continuidade a essa pesquisa no mestrado, então ela já passa a ser considerada projeto ou ainda é uma pesquisa que só vai ser mais ampliada? É assim, normalmente para você entrar no mestrado, você não vai, mesmo que você queira dar continuidade à tua monografia, né, lá no mestrado, você não vai poder apresentar a tua monografia para a banca que vai te selecionar para o mestrado. Por quê? Porque a monografia já pressupõe que você já deu conta, né, de uma pesquisa, você já fechou uma pesquisa ali com a mono. Mas vamos supor que você tenha um questionamento, uma coisa, um desdobramento ali daquele mesmo objeto de estudo da tua mono que você queira dar continuidade no mestrado. Aí você vai ter que fazer um novo projeto para dizer para a banca do mestrado que você fez tantas coisas até aqui e que agora você quer dar continuidade a partir de tal ponto. O legal de ter já uma pesquisa concluída e dar continuidade estudando o mesmo tema no mestrado, no doutorado, é que você já tem muita propriedade sobre o assunto. Então é muito mais fácil você construir um projeto sobre algo que você já conhece, que você já tem referencial teórico, que você já conhece as teorias acerca daquilo ali, já tem dados levantados, já tem vivência. Inclusive isso é uma coisa que a banca examina.
Ele quer saber qual o teu nível de imersão nesse tema, de envolvimento com o objeto de pesquisa, né, com o objeto de estudo. Isso aí é também avaliado na hora das seleções para mestrado e doutorado. E aí, a gente também queria saber, para além do mestrado, além esses projetos e monografias que a gente faz para fazer graduação, mestrado, doutorado, para além disso, os artigos que a gente faz na nossa vida, onde publicar esses artigos? Quais são as dicas sobre onde publicar e como construir, né, a partir daí sua história acadêmica? E eu também queria saber sobre a importância de publicar as suas pesquisas, né? Porque a gente, quando publica, a gente compartilha o conhecimento que a gente tem ali, a pesquisa que a gente fez, e também amplia a área de pesquisa, né? Então isso também é importante para desenvolver cada vez mais a moda academicamente, que a gente também já falou que é uma moda um pouco negligenciada nesse sentido, então é importante a gente produzir, né? Então eu queria saber sobre dicas, né, de publicações e a importância dessa publicação para a área. Através dos artigos publicados que a gente compartilha, como você falou ali, com a comunidade o que a gente está fazendo aqui dentro, né? A gente não está só costurando, desenhando. E a gente compartilha com a sociedade as coisas, as descobertas que a gente tem feito aqui, certo? Os dados novos, né? Então, a publicação de artigo é uma forma tanto de ampliar mesmo a área de estudo, com novas visões, com novas críticas, né? Com novas abordagens e diferentes abordagens sobre o tema, moda no caso, e também é uma forma que você tem de poder criar um repertório seu. Também eu acredito que o artigo, a produção de artigos científicos, né? Além de ter esse caráter assim generoso de compartilhar com os outros aquilo que a gente está aprendendo, que isso é excelente, tem essa coisa de você conseguir registrar os seus processos de aprendizagem. Pelo menos comigo é assim. Eu gosto muito de escrever sobre aquilo que eu estou aprendendo que é novo. E aí quando eu publico, fica o registro. Porque com o tempo acontece que a gente naturaliza aquele aprendizado novo, né? A gente lê uma coisa, quando é novidade, a gente, poxa, que legal que eu tô aprendendo isso, não sei o quê. Mas se apropria e aquilo perde a graça, porque você já sabe, aí você pensa que todo mundo sabe. Então você fica assim, poxa, eu acho que todo mundo já sabe, pra mim já é tão natural, mas muitas vezes não é. Então é por isso que é tão legal a gente compartilhar o conhecimento da gente, né, registrar e compartilhar. E existem várias formas. Para quem está na graduação, começando agora, eu sugiro que submeta seus trabalhos à publicação em eventos acadêmicos de graduação. No caso, a nossa SAM, né, a SAM do PET, que é a Semana Acadêmica de Moda. Tá aí, hein, gente? Olha a dica boa, né? É um excelente veículo, é onde vocês são estudantes, debatendo com estudantes sobre assuntos importantes da nossa área. E é uma publicação com respaldo, né, científico, porque a gente tem o famoso ISSN, que é aquele código que realmente valida aquela publicação, que diz que aquela publicação, aquele artigo passou por uma comissão, foi apresentado, etc. Então, sempre procure eventos acadêmicos de graduação, né, congressos de iniciação científica, tanto da UFC, você pode ir para áreas afins também, semanas de comunicação, semanas de design. Se está tendo eventos acadêmicos na UFC ou em outras instituições de graduação, você submete seu trabalho. E aí, pode ser que seja aceito e publicado, isso é muito bom. Além disso, né, vamos supor que você queira ir mais além, para além da universidade, você tem os periódicos científicos da área, né? E a gente hoje, ainda bem que tem vários periódicos na área da moda, que são as revistas eletrônicas, né? Que publicam aí trabalhos acadêmicos, científicos sobre vários temas dentro da nossa área. A grande dificuldade ainda para quem está na graduação é que normalmente essas revistas aceitam trabalhos apenas de pessoas que estão ali em nível de mestrado, doutorado, né? E na moda a gente tem a revista Yara, Dobras, Moda Palavra, Artes e Design. Outra dica legal são os congressos, né, nacionais de moda e internacionais também, que vocês podem aí
submeter trabalhos junto com o orientador ou sozinhos, dependendo da exigência desses eventos. Uma coisa legal é sempre estar de olho nos eventos e ver quais são as exigências, né, para submissão e publicação de trabalhos neles. O melhor que eu acho é que os trabalhos da gente ficam disponíveis online e de repente uma pessoa que está pesquisando o tema, o mesmo que você pesquisou, vai ser beneficiado com isso, vai trocar figurinha com você vai se tornar uma referência, né, para essa pessoa que está começando agora. E isso é muito gratificante quando você vê as pessoas, poxa, eu li teu artigo, usei muito teus trabalhos e tal. É muito legal você saber que contribuiu assim. Para quem está querendo ingressar no mestrado ou no doutorado, a banca analisa se você tem artigo, é necessário você ter artigo publicado, essas coisas? Sim, aí vamos para o lado econômico da coisa, né? Você ter publicações, ele conta muito para o currículo, né? Para o currículo Lattes. Quem não sabe o que é Lattes, é um currículo acadêmico, né? Que todo estudante, professor, pesquisador tem. É um currículo onde você coloca ali as suas publicações, suas participações em monitorias, bancas e várias coisas que você faz na vida acadêmica. Então, para mestrado, se você quiser concorrer a uma vaga no mestrado, no doutorado, eles vão analisar se você já tem esse métier de pesquisador, já vem publicando trabalhos ao longo da tua vida acadêmica. E o que conta, Manu? A quantidade de trabalhos que você tem publicado, os veículos, né, em que você publica esses trabalhos, se é uma revista, um periódico de mais respaldo, ou se é um evento internacional, isso vai contar mais, claro. E serve muito para critério de desempate nesses programas de mestrado e doutorado, quando você vai concorrer a uma bolsa, né, uma bolsa de estudos. E infelizmente é a partir disso, né? Os artigos são muito bons pra gente mesmo. E também é só ir além, né? Pode ser que alguém queira ser professor no futuro, né? Então, vão publicando artigo que isso vai contar aí pra banca na hora que você for fazer um concurso para professor na universidade, tanto pública como privada. E aí, se você quiser ir pro magistério, vai contar muito o teu envolvimento com pesquisa. Eu acredito que nós conseguimos sanar boa parte das dúvidas. É um assunto muito amplo, então impossível sanar todas elas, né? Tem muitas possibilidades, mas acredito que a gente conseguiu, né? Muito obrigada pela participação de todos no podcast. Principalmente sua, Manu, a conversa foi incrível. Você vai visualizando tudo que você está falando, e a gente também na vivência acadêmica a gente consegue identificar ainda mais isso. E você quer acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar? Fique à vontade. Não, obrigada, meninas. Eu estou super feliz por estar participando desse momento com vocês. A gente acabou falando que só, né? Parabéns pela iniciativa do PET, sabe? Nesse momento em que a gente está precisando de vários recursos para envolver os estudantes, né? Outras alternativas para que a gente continue mantendo o interesse pelas aulas, pelas atividades acadêmicas em meio remoto. Parabéns demais por essa iniciativa e podem contar comigo aí, amei a experiência. E é isso, um beijo grande para vocês. Obrigada. Gente, eu queria só acrescentar que a gente falou muito sobre artigo, publicação, doutorado, mestrado, não sei o quê, mas tem uma coisa tão próxima da gente, além da ação que está chegando de novo, vou ressaltar, que é o ingresso no PET, que é justamente com isso, projeto de pesquisa. E eu fui uma das pessoas que estava fazendo a cadeira com a Manu, e o mesmo projeto que eu escrevi para ela foi o que eu enviei para o PET. Então, assim, foi uma sensação muito incrível, muita correria, porque, né, eu vi no último dia de inscrição, e aí eu fui correndo ajeitar todo o projeto. Mas foi muito gratificante, e é isso, é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez durante a graduação, e é isso. Então, obrigada por ouvirem o PetCast, até a próxima e esperem os próximos episódios. Tchau, gente!